Alguns atores da Globo estão doentes nesse ano de 2025. Uns chegaram a ser internados. Outros estão com doenças graves ou algumas mais leves, mas que exigem cuidados especiais. A verdade é que os famosos acostumados aos holofotes da profissão também passam por momentos delicados e de fragilidade. Em geral, quando eles vêm a público revelar alguma doença, acabam também ajudando a disseminar informações sobre diagnóstico, tratamento, prevenção e cuidados para levar uma vida mais saudável. Se você gosta de acompanhar a vida dos artistas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e inscreva-se no canal, porque hoje nós vamos falar sobre os atores e atrizes da Globo que estão doentes em 2025. Estamos torcendo pela recuperação deles. Vem com a gente e seja muito bem-vindo ao Quem Quem. Começando pela atriz Renata Sorrah. Atualmente ela está com 77 anos de idade e comentou que pretende dar um tempo na carreira. A atriz vem trabalhando em ritmo intenso desde Vai na Fé, novela de 2024, e depois com uma peça em cartaz. Ela estava sofrendo com dores musculares. Renata Sorrah decidiu que o melhor era cuidar de sua saúde. Ela não entrou em detalhes sobre o que vem passando, mas por aqui desejamos melhoras para ela. Número 24, Rosane Goffman. A atriz descobriu um tumor maligno no útero ao fazer exames de rotina. Ela precisou se submeter a uma cirurgia para a retirada do câncer. O desabafo de Rosane Goffman veio em forma de alerta em setembro do ano passado nas redes sociais. Quero falar da importância de fazer exames anuais. Cuidem-se, mulheres. Estejam com os exames anuais em dia. Se alguma coisa estiver acontecendo, que seja percebido cedo, como foi o meu caso. Estou 100%. Quer dizer, 100% ainda não, mas estou me recuperando bem. Graças a Deus, era pequeno. Fiquei uma semana internada. Fiz a esterectomia total. Contou ela em seu perfil na internet. Ainda bem que ela descobriu a tempo, não é verdade? E o Gerson Brenner. Nesse mês de fevereiro, o ator Gerson Brenner precisou ser internado em São Paulo por conta de uma pneumonia. Ele fazia tratamento com antibióticos e a evolução do quadro era boa. Gerson surpreendeu toda a equipe. Ele está super bem, está reagindo aos antibióticos e logo ele vai estar aqui em casa, explicou a esposa do ator, a Marta Mendonça. Para quem não se lembra, o Gerson Brenner era um grande galã dos anos 90, mas infelizmente sofreu uma tentativa de assalto que mudou a sua vida para sempre. Ele foi baleado na cabeça quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro para gravar os últimos capítulos da novela Corpo Dourado, que fazia sucesso em 1998. Na época, com 38 anos, o ator ficou em coma por 16 dias. A vida de Brenner foi salva, mas ele perdeu massa encefálica e ficou com sequelas permanentes. Número 22, Ângela Leal. Você se lembra da atriz Ângela Leal? Em dezembro do ano passado, veio a notícia de que a atriz Ângela Leal estava internada, se recuperando de uma cirurgia. No seu aniversário de 78 anos, a sua filha, a Leandra Leal, contou que a mãe tinha sido submetida a um procedimento invasivo, mas não deu detalhes sobre a situação. Leandra Leal também compartilhou fotos carinhosas ao lado da mãe e agradeceu o suporte de amigos e da equipe médica. Essas 2 últimas semanas foram desafiadoras para nossa família. Minha mãe está internada e vem se recuperando de um procedimento. Durante todo esse processo, ela repetiu o que sempre diz frente a qualquer adversidade: é a vida. Compartilhou Leandra Leal, descrevendo a personalidade única de Ângela. E o Manuel Carlos, autor de grandes sucessos como Por Amor e Laços de Família. O novelista Manuel Carlos sofre com a doença de Parkinson. Aos 91 anos, ele teve uma piora no seu estado de saúde. Manuel Carlos enfrenta uma piora em seu estado geral devido à doença de Parkinson, com comprometimento motor e cognitivo agravados nos últimos meses. Disse o texto divulgado em janeiro. O objetivo da equipe médica era garantir conforto ao autor.
Ele está sob cuidados médicos especializados e recebe suporte integral da esposa Beth e da filha Júlia, em um ambiente tranquilo e protegido, informou a nota divulgada. E o número 20, a atriz Lúcia Alves. Dezembro de 2023. Essa foi a última vez que a atriz Lúcia Alves falou publicamente sobre a sua luta contra o câncer de pâncreas. A vida é uma dádiva. Viver, pura e simplesmente viver, já é maravilhoso. Na ocasião, uma entrevista para um podcast, ela afirmou que mesmo em tratamento, não perdia os pequenos prazeres da vida. No meu tratamento, eu tomo uma cervejinha. Adoro. Antigamente, eu até bebi umas coisas mais pesadas. Agora não. A cerveja não embebeda. Como ter mau humor com esse deleite? Disse a atriz. Ela também se mostrou otimista. Eu não vou morrer de câncer. Não é a morte que é o doloroso da vida. A morte é ruim, porque você tem que abandonar as pessoas que você mais ama. Mas viver é maravilhoso. Não tenho medo de morrer, só de deixar a minha filha e meu neto, falou Lúcia Alves. Reclusa e longe da televisão desde 2015, a atriz completou em outubro 76 anos, sem dar mais notícias sobre o seu atual estado de saúde. E por aqui, torcemos que ela esteja muito bem. E o número 19, o Helder Rodrigues. O ator que interpretou o carismático Sabá Bodó, em Mar do Sertão, levou um susto daqueles em novembro. Ele precisou passar por uma cirurgia no coração, após sentir fortes dores embaixo da costela. Estava com artérias do coração entupidas. O risco maior era de infarto grave, uma situação mais complexa e parada cardíaca mesmo, explicou ele. Depois de ser submetido ao procedimento, o ator revelou que estava se recuperando em casa. Mas, além do problema cardíaco, ele também descobriu que estava com diabetes. Eu não sabia que tinha e comia açúcar de uma forma desesperada. Do lado do meu computador tinha um pote de jujuba. Eu sentia dormência nas extremidades. Todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal. É só a gente parar e pensar no que está comendo. Eu recalculei a rota com certeza. Fiz o acordo de que o açúcar parou, afirmou Helder. O ator reforçou a importância de estar atento aos sinais do corpo, de se manter otimista, além de buscar ajuda médica rapidamente. A sua cabeça é muito importante durante o processo e vamos juntos, enfatizou ele. Ele também sofre com problemas de saúde o ator Reinaldo Giannichini. Em junho, enquanto se preparava para o musical Priscila, a Rainha do Deserto, o ator descobriu ter a síndrome de Guillain-Barré. Trata-se de um distúrbio raro em que o sistema imunológico do corpo ataca parte do sistema nervoso. É geralmente provocado por um processo infeccioso anterior, sendo o agente causador mais comum a bactéria Campylobacter, que provoca diarreia. A maioria dos pacientes nota a doença a partir de dormência ou queimação nos pés e pernas, e depois nas mãos e braços. Giannichini contou que começou a sentir formigamento e fraqueza nas mãos e pés durante os ensaios, tendo primeiro atribuído os sintomas ao estresse psicológico. Só depois de não conseguir levantar da cama é que o ator percebeu a necessidade de ir ao médico. A condição afetou a sua rotina de trabalho e também a sua noção de equilíbrio, provocando algumas quedas. Após o diagnóstico, ele foi internado por um breve intervalo e, depois de receber alta, passou a fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. Hoje em dia, ele está dançando com um salto de 15 centímetros. Não pensei em desistir, mas o desconforto é tão grande de lidar com seus medos que tem um lado seu que quer sair correndo, falou o ator. A doença não tem cura, sendo necessário fazer tratamentos que aliviem os sintomas e impeçam que ela avance. E o número 17, a atriz Pérola Faria. Ela até fez um forte desabafo nas redes sociais em novembro, revelando aos fãs que foi diagnosticada com hepatite autoimune, uma doença rara que inflama o fígado.
Os sintomas da doença podem ser leves no início, o que dificulta o diagnóstico precoce. Comovida, ela compartilhou um relato sincero sobre como se sentiu diante da notícia. Eu recebi um diagnóstico por causa das minhas taxas altas no fígado, desde a gestação. Quanto mais eu me informava, mais eu me assustava, por saber que era uma doença silenciosa. Foi um momento muito difícil, porque vivi a incerteza de ter algo sério para a vida toda, sem saber qual seria exatamente o resultado do tratamento, explicou Pérola Faria. A atriz também falou sobre se manter positiva e ter fé. Aproveitei para fortalecer ainda mais a minha fé e iniciei meu tratamento com doses altas de corticoide para diminuir a agressão que meu fígado estava sofrendo há 2 anos. Não abracei o diagnóstico, segui realista, mas vivi minha vida, tentando não dramatizar o processo, afirmou ela. Quem também descobriu um problema de saúde foi a atriz Mariana Rios. A atriz e cantora Mariana Rios revelou em 2022 que perdeu 30% da audição do lado esquerdo devido à síndrome de Meniere, uma doença rara e sem cura que acomete o labirinto. Perdi 30% da audição por conta do estresse. O meu ouvido esquerdo, ele apita 24 horas por dia. A condição é provocada pelo aumento da pressão no ouvido e surgiu após um pico de estresse, como consequência da sobrecarga no trabalho. Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora a ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo. E meu ouvido começou um zumbido sem fim. Ficou apitando 1 mês e não fui ao médico. Quando comecei a ficar tonta e a ter labirintite, pensei, tem alguma coisa errada. Fui ao médico e ele disse, você veio tarde. Deveria ter vindo nas primeiras 36 horas. Você perdeu 30% da audição e não há como reverter, explicou a atriz. Mariana Rios compartilhou que trata a doença com uso contínuo de remédios e adotou mudanças na rotina, como evitar situações de estresse e lugares com som muito alto. A atriz também evita dormir menos de 8 horas ou mais de 9 horas por noite. Ela contou que houve zumbidos 24 horas por dia e que monitora a evolução da doença. E o Tonico Pereira. O ator de 76 anos precisou se afastar da novela Volta por Cima, onde interpreta o personagem Seu Moreira. Ele foi internado em novembro em um hospital no Rio de Janeiro para tratar de uma pneumonia. Ele só está terminando o ciclo de antibiótico que ele só pode tomar aqui no hospital. Ele está bem, respirando bem, não tem nada de grave acontecendo, explicou a esposa do ator. Mas Tonico Pereira já vinha enfrentando nos últimos meses outros problemas de saúde, como trombose e diabetes. Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar, é algo primordial na minha vida, disse o ator. Outra atriz também que teve que abandonar as novelas porque está doente é a Ana Beatriz Nogueira. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla há 15 anos. Em dezembro, ela precisou se afastar da novela Mania de Você para cuidar da saúde. A atriz conversou com a direção da produção e assim o autor João Emanuel Carneiro decidiu matar a personagem Moema, interpretada por ela. Em seu perfil na internet, Ana Beatriz Nogueira confirmou a sua saída e deixou um abraço aos colegas. As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir aos meus companheiros que seguem até o final da novela. Toda felicidade e fé cênica. Estamos juntos, afirmou ela. Para quem não sabe, a atriz convive com a esclerose múltipla desde 2009. Na época em que foi diagnosticada, ela participava da novela Caminho das Índias. Naquele mesmo ano, ela teve 2 surtos na visão, vendo tudo duplo e embaçado. Achei que era uma maluquice qualquer, de algum remédio, contou ela.
Ana Beatriz descreveu o primeiro ano da doença neurológica crônica e autoimune como um imenso sofrimento. Na época, ela decidiu se dedicar a vários projetos por medo de que a doença a impedisse de trabalhar. Fiquei 10 anos sem contar que eu tinha esclerose múltipla, trabalhando, mas sempre contei aos diretores mais importantes da empresa. Quando fiz 10 anos de diagnóstico, pensei, em 10 anos fiz 9 novelas, 8 peças, dirigi 2 shows. Vou falar, afirmou a atriz. E o número 13, a Thaís Araújo. Em janeiro do ano passado, a querida atriz Thaís Araújo precisou ser internada depois de sentir fortes dores nas costas. Ela acabou sendo operada por causa de uma hérnia de disco. Trata-se de um problema na coluna vertebral que afeta entre 13% a 40% das pessoas ao longo da vida. Dependendo do nível de dor, alguns pacientes recebem indicação para cirurgia corretiva. Mas, geralmente, o tratamento é feito sem cirurgia. O estilo de vida moderna favorece o desgaste desse mecanismo. Muito tempo sentado, flacidez de musculatura abdominal, má postura, exercícios feitos de maneira errada ou em excesso. A maioria das pessoas hoje trabalha sentada e com a postura errada, disse o médico da atriz. É indicada a prática de atividades de fortalecimento muscular, principalmente da musculatura da coluna, além de alongamentos diários, alimentação saudável para controle do peso corporal, manutenção de uma postura correta e evitar pesos excessivos. E a Beth Faria. No ar em Volta por Cima, a atriz Beth Faria, de 83 anos, chamou a atenção ao postar uma foto nas redes sociais, exercitando as pernas com peso na canela. No entanto, Beth Faria não estava apenas mostrando que ainda treina duro para manter a forma. Na verdade, ela é portadora de artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica que afeta várias articulações, podendo provocar inchaço e dores, principalmente nas mãos e nos pés. Lutando contra a artrite reumatoide, briga de foice, escreveu ela. Em uma entrevista em 2016, ela contou sobre a doença. Então, eu tenho uma doença que não tem cura, que é a artrite reumatoide, autoimune. Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune, o corpo fez. Se o corpo fez, como é que não desfaz? Ainda não descobriram, contou Beth Faria. Os sintomas da doença duram por muito tempo e são progressivos. Por isso, é indispensável o tratamento, que pode ser medicamentoso ou não. O tratamento não medicamentoso consiste na mudança no estilo de vida, com uma alimentação saudável, evitar ou cessar o tabagismo, prevenção da obesidade e exercícios físicos regulares. Número 11, o ator Pablo Sanabio. Ele tem 42 anos e vive o empresário Onofre em Garota do Momento. Ele passou por um verdadeiro renascimento no começo do ano. O ator foi diagnosticado com um tumor cerebral e precisou passar por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Durante o procedimento, a lesão foi retirada e depois de 15 dias, a biópsia indicou que era um tumor maligno, entre grau 3 e grau 4. Como prevenção, fiz sessões de quimioterapia e radioterapia. A médica me disse: Pablo, você teve câncer, não tem mais. Estamos fazendo um tratamento preventivo. Eu acho que esse caso mostra como é importante incluir a ressonância magnética de cabeça nos exames de check-up, alertou Pablo Sanabio. E a querida atriz Fernanda Rodrigues também enfrenta problemas de saúde. No final do ano, a Fernanda Rodrigues fez um balanço de tudo que viveu e surpreendeu ao revelar que retirou um carcinoma, um tumor maligno que vem a ser um câncer de pele. A atriz não deu mais informações em sua postagem no seu perfil na internet. Esse foi o ano mais intenso da minha vida. Fiz tantas coisas incríveis que até fazer essa retrospectiva de melhores momentos foi difícil. Me livrei de um carcinoma. Viajei muito. Celebrei 16 anos de casamento e os 15 anos da minha pequena. Escreveu a atriz, entre outros detalhes.
Número 9, a Vitória Estrada. A atriz Vitória Estrada, que atualmente está no BBB, já revelou em uma entrevista que enfrentou problemas de saúde relacionados à tireoide. Foi horrível. Eu comecei a me sentir muito indisposta. Estava com vários sintomas que eu não estava percebendo, como pele seca, cabelo caindo, unha quebradiça, cansaço extremo, confusão mental, que é uma coisa do cansaço. Era um cansaço que não tinha explicação, detalhou ela. A tireoide é uma pequena glândula no pescoço que desempenha um papel essencial na regulação do corpo ao produzir hormônios. Eles influenciam o metabolismo, a temperatura corporal e até mesmo a produção de energia. Desequilíbrios na tireoide, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, causam impactos que vão além do físico e podem afetar diretamente a saúde mental e emocional. É possível confundir os sintomas de um problema na tireoide com tristeza, cansaço e fraqueza. Também está convivendo com doença a atriz Fabiana Carla. Já há alguns anos, ela convive com 2 doenças crônicas. Uma é mais conhecida do público, que trata-se da obesidade. Ela contou que escolheu não se submeter a uma cirurgia bariátrica. Eu tenho uma doença crônica e recorrente, que é a obesidade, e que eu escolhi viver dessa forma, buscando ferramentas que eu não precisasse fazer uma cirurgia de estômago. Em minha família, tem muita gente que já fez bariátrica, mas eu não me sinto apta. Mas é uma coisa que eu vou ter que lidar para sempre, declarou Fabiana Carla. A outra doença foi revelada em junho do ano passado, em um diagnóstico tardio. A atriz tem TDAH, uma condição que provoca dificuldade de atenção e hiperatividade. Porque eu acho que tudo que eu achava que era esse talento que vocês tanto enxergam era o meu TDAH direcionado. Fabiana contou que a descoberta do transtorno a fez se culpar menos por certas situações que vivia em sua rotina. Ela decidiu buscar ajuda logo que percebeu que não estava conseguindo mais desempenhar tarefas simples de sua vida, inclusive no trabalho. Quando eu fui diagnosticada, eu comecei a entender que eu não estava focando. Eu vivia inquieta, com a sensação de que eu estava devendo alguma coisa, que eu não podia descansar. Me dava uma culpa de eu estar relaxando, mas não parava. Comecei a entender que tinha algo que precisava ser cuidado, contou a atriz. Hoje em dia, ela faz acompanhamento através de terapia e uso de medicamentos. E o número 7, o ator Felipe Simas. Ele revelou em abril do ano passado que foi diagnosticado com reunite óptica em um vídeo que postou em suas redes sociais. Tampar o olho e eu consegui nitidamente perceber as diferenças. Esse meu olho direito, ele estava bastante embaçado, não conseguia focar no centro da visão. O ator explicou que trata-se de uma doença rara autoimune que afeta o sistema nervoso central e pode até mesmo levar à perda completa da visão. Felipe Simas sentiu uma forte dor ao movimentar os olhos, o que o levou a procurar ajuda médica. Buscar ajuda médica foi crucial e só assim pude começar a entender o que estava acontecendo, falou ele. O tratamento é feito com um medicamento de alto custo, que atualmente é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Arlete Salles. A atriz falou em entrevista como lida com a dor provocada pelo herpes zoster, doença infecciosa causada pelo vírus da catapora. Popularmente conhecida como cobreiro, ela causa dores intensas no corpo, febre e bolhas pela pele. A herpes zoster começou assim. A orelha passou a doer. Eu achava aquilo estranho e fiquei constrangida de conversar com meu médico, afirmou ela. Desde que descobriu a doença em 2022, Arlete Salles leva uma vida saudável. Fazer exercícios físicos e ter uma vida saudável foi um dos grandes aprendizados que tive desde que tive herpes zoster. Uma doença que tem como características marcantes a dor, desconforto e erupções na pele. O mais interessante
é que o vírus dessa doença pode ficar em latência durante toda a vida e pode ser reativado na idade adulta ou em pessoas com comprometimento imunológico, explicou a atriz. Arlete Salles também destacou que já existe vacina para o herpes zoster. E agora, antes de te apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos atores da Globo que estão doentes em 2025, eu quero saber a sua opinião. Você também já teve que lidar com alguma dessas doenças? Você conhece algum outro famoso que esteja doente? Deixe o seu comentário e o seu like aqui nesse vídeo. Inscreva-se aqui no Quem Quem para novos vídeos como estes. E continuando agora, tem o ator Mário Frias. Ator e hoje deputado federal, ele foi internado em novembro após sentir um formigamento no pé esquerdo. O diagnóstico foi trombose arterial, uma condição que, se não for tratada corretamente, pode levar a sérias consequências, como até mesmo a amputação. O pé amanheceu dormente. Tratei das formas caseiras, mas não melhorou. Meu cardiologista achou melhor me internar para tentar fazer uma melhora desse quadro com remédios. Então, estou já há 24 horas sendo medicado, explicou ele. A trombose é a formação de coágulos que entopem os vasos sanguíneos e impedem o fluxo de sangue. Por isso, um dos sintomas mais comuns é justamente a dormência e o formigamento. Existem 2 tipos de trombose, a venosa, que atinge as veias, e a arterial, quando o bloqueio acontece em uma das artérias. Para que o diagnóstico aconteça, é necessário que o paciente tenha alguns fatores de predisposição para desenvolver o quadro. Número 4. A Cláudia Ohana. A atriz revelou que sofre de nosofobia, que é um distúrbio no qual a pessoa sente pavor de contrair uma doença. Desde pequena, a atriz possui esse medo de adoecer. É muito ruim isso. Estou lendo livros sobre o poder do subconsciente e das palavras, e do poder da mente sobre nós, o controle que temos. Todo dia eu falo coisas positivas. E quando entro no pensamento da doença, eu falo, não estou com nada, estou ótima, maravilhosa, não é comigo que está acontecendo e tal, comentou ela. Cláudia Ohana falou que no passado, a qualquer sinal de uma possível doença, ela ia correndo para o hospital, mas que hoje em dia isso mudou. Não vou para o hospital há muito tempo. Antigamente, eu sentia que eu estava tendo um treco com qualquer coisa. Uma vez estava pingando sangue do meu nariz. Já pensei, eu estou com um tumor cerebral, vou morrer agora, comentou ela. Está lidando com doença também o ator Silvio Posato. Você se lembra dele? Ele fez parte do elenco da primeira versão da novela Pantanal, lá nos anos 90. Hoje em dia, o ator Silvio Posato tem 67 anos. E foi internado em janeiro em um hospital do Rio para fazer uma cirurgia no fêmur. Mas, na sequência, ele precisou de uma nova internação, devido a um deslocamento da prótese. Em meio aos procedimentos, Silvio Posato, que está morando no Retiro dos Artistas desde junho de 2022, também precisou de uma bolsa de sangue. Mas, ao que tudo indicava na época, ele se recuperava bem. Guilherme Fontes. Em março do ano passado, o ator Guilherme Fontes levou um susto ao fazer um exame solicitado por seu cardiologista. Ele descobriu que estava com 60% de uma artéria obstruída. Foi então que ele decidiu mudar de vida. Vou dobrar o remédio para colesterol e aposentar aquela volúpia de chocolates que eu devorava com meu filho. Acabou, disse ele. Bem-humorado, o ator ainda brincou sobre a sua fama de galã de novela. Todo cuidado é pouco, amigos. Agora é partir para a fase sex symbol que tanto desejei ao longo dos anos. Se por acaso me virem marombando, comendo toda sorte de capim, frutas e leguminosas, saibam que aboli chocolates, massas gordas e por aí vai. Só banha de porco, nada de manteiga. Vamos com tudo, disse ele, falando sobre a sua mudança no estilo de vida. É a atriz Iris Bruzi. Ela está morando no Retiro dos Artistas desde junho de 2024. A atriz e ex-vedete Iris Bruzi
Hoje está com 89 anos de idade. Ela está tratando de um princípio de Alzheimer. Fisicamente, ela está bem. Ela está em processo de tratamento, mas no geral está bem. Dialoga, conversa, lembra de tudo. Ela foi trazida pelo filho, que tem dado total assistência. Ela será acompanhada por uma cuidadora, explicou a administradora do abrigo, localizado em Jacarepaguá. A atriz morava com o filho na Flórida, nos Estados Unidos, onde tratava o Alzheimer, mas perdeu o green card e teve que retornar ao Brasil. Esses foram os 25 atores da Globo que estão doentes em 2025. Você também já teve que lidar com alguma dessas doenças? Conhece algum outro famoso que esteja doente? Não é nada fácil, não é verdade? Bom, deixe o seu like e compartilhe com a gente a sua opinião. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os atores que tiveram que se aposentar por causa de doenças. Basta clicar aqui nesse card que você vai conhecer 30 atores brasileiros que tiveram que se aposentar por motivo de doença. Vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.